Será que todo sofrimento precisa virar trauma? Bem, eu sou a psicóloga Manuela e hoje quero conversar um pouco a respeito disso com vocês, principalmente entendendo que é um tema muito delicado. Não há como a gente ignorar que o sofrimento, ele nos leva, na verdade, a um sentimento intenso, muitas vezes podendo, classificá-lo assim, como um período ou um episódio de grande e determinada situação que nos causou um impacto de paralisação ou de revolta, ou de frustração, ou de vários outros questionamentos. Mas cá, trago a mesma pergunta que fiz agora há pouco no início. Todo sofrimento vira trauma? Depende. Depende de como e a maneira em que lidamos com este tipo de situação. É claro que isso também pode acontecer que o sofrimento ou que aquele determinado episódio de dor tenha te causado episódios, possíveis na sequência em que ele fica memorável a cada período, como se ele fosse sazonal. Por exemplo, a perda de alguém naquele determinado período do ano, ou até mesmo naquele mês em que aquilo aconteceu, você se recorde da pessoa, você se recorde da situação, ou até mesmo traga esses outros sentimentos que estão guardados e que isso te traga a possível dificuldade de lidar. Então, isso sim pode ser um trauma, uma dificuldade em que aquele processo ele não foi vivido. Até mesmo porque o luto, quando ele tem a situação de uma perda, pode ser uma perda de forma concreta, de uma pessoa, ou a perda de um posicionamento, de um status, ou a perda geográfica, enfim, aquilo que te causa, ou melhor, que te causou algum prejuízo. Você teve que se mudar, você teve que readaptar a sua vida porque não tinha mais a pessoa ali na convivência, então muitas vezes isso causa sim um impacto muito grande. Lidar com essas perdas e com esse tipo de sofrimento leva a ser algo que pode ser sentido de forma episódica. Então aquele determinado período do ano, aquele determinado período em que aconteceu pode te causar um estado mais depressivo, onde não se resume simplesmente em que você seja uma pessoa depressiva. É um episódio, é algo sazonal. E quando eu trago que nem todo sofrimento precisa virar trauma, é que quando este determinado episódio aconteceu na sua vida, depois você conseguiu, talvez com a situação se distanciando, talvez um possível término, você conseguiu se reerguer, voltar a se encontrar e ter esse encontro com a sua identidade e com a sua essência. E assim estar disponível, disposto para a vida. É claro que já um término dificultoso, muitas vezes ele vai acarretar em outras inseguranças num próximo relacionamento, numa próxima pessoa que você for conhecer, mas que isso não seja algo que se leve para a vida inteira, não necessariamente. Não necessariamente todo término vai virar trauma, e não necessariamente outras situações que houveram sofrimento também vão corresponder a um trauma. A forma em que a gente pensa hoje é que se aquilo te impede de construir, ou melhor, reconstruir, seguir a vida da maneira em que for possível, se isso impede, então ele está ligado a essa dificuldade, está ligado a este trauma, a ter que entrar em contato, precisando trabalhar terapeuticamente, precisando entender o que você pode, talvez, modificar, como se fosse aprender algumas maneiras de se lidar a partir daquilo que te aconteceu. Então, essa é uma das formas. E até pensando em que não necessariamente, se esse trauma ele aconteceu, ele vai te impedir de seguir a vida. É muito mais difícil? Com certeza eu entendo que seja muito mais difícil. Mas também ter um trauma e colocar isso numa régua como se fosse um impeditivo de seguir a vida também causa uma forma de se pensar numa autorresponsabilidade. Que responsabilidade eu estou me entregando? Eu estou me dando e que eu quero, mesmo que ainda é difícil, mesmo que ainda é turbulento, em que eu quero e me dou a chance de seguir, de encarar um dia por vez. A gente não pensa em colocar uma semana,
em colocar um mês e colocar o restante dos meses do ano para que essa pessoa seja uma fonte mesmo de se retroalimentar, uma fonte de tentar de novo. A gente pensa nessa tentativa de um dia por vez. É aquele levantar para caminhar. O bebê, primeiro ele engatinha, né? Depois ele vai se ali se encostando nas coisas e tentando, se fortalecendo, até mesmo, né, a própria estrutura óssea, para que ele comece a se encostar nas coisas e tenha uma posição que ele consiga ter uma postura ereta e caminhar. E assim, muitas vezes, é também para um adulto que está nesse trauma. A tentativa de voltar a viver, não a simplesmente sobreviver, mas de tentar um dia por vez. Essa é a forma que eu deixo, e de um abraço também acolhedor a você que acompanha aqui este vídeo. Espero que pelo menos um pouquinho tenha brilhado aí dentro de você para essa tentativa de se dar mais uma chance.